One, two, three. Bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E o tema de hoje são dicas gastronômicas. E eu tenho a honra de falar com o Rusty Marcellini. Tudo bem, Rusty? Ô, Gabriel, tudo ótimo, meu caro, tudo ótimo. Prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite, é um privilégio. Parabéns aí por estar ajudando a divulgar essa nossa gastronomia brasileira, essa riqueza que é nosso país. Eu que agradeço pelo convite aí, o prazer é todo meu. Nossa, que legal, Rusty. Te escuto, sou seu fã, escuto aí direto você, né, na CBN, as suas viagens gastronômicas, né? Acompanho aí seu Instagram. Nossa, vai ser muito rico aí conhecer um pouquinho a sua trajetória, né? E falar aqui para os ouvintes, né, essas dicas incríveis, né? Até estava vendo recentemente um episódio, estava falando, né, sobre como a gente vai viajar, alguma coisa assim, né? Como que a gente pega as dicas. E, poxa, você é uma super referência aí para as pessoas, né? Pegarem as dicas aí para onde for em algum lugar. Deixa eu ver as dicas aqui do Rusty, né? Pois é, isso é engraçado, né? Porque eu tive realmente o privilégio de, ao longo desses últimos aí quase 20 anos de trabalho, conhecer todos os estados brasileiros, né? Fazendo pesquisa gastronômica, né? Primeiro, lá em 2004, eu fiz uma série de livros chamado Caminhos do Sabor, a convite da Brasel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, junto com o Ministério do Turismo e o Sebrae, e viajei aí por quase todo o Brasil, descobrindo quem é que faz a cadeia produtiva gastronômica do nosso país, né? E aí depois, passou um tempo, eu recebi um outro convite, aí dessa vez foi uma série chamada Expedição Brasil Gastronômico, que depois se transformou no Fartura, né, que hoje tem eventos por todo o Brasil, e novamente eu percorri o Brasil inteirinho, fazendo pesquisa com equipe. Então, é muito legal a gente conhecer o nosso país. Hoje tem esse privilégio de ter visitado aí todas as capitais brasileiras, todos os estados brasileiros, e vira e mexe, é isso que você falou, Gabriel. O pessoal fala para mim, eu tô aqui no interior do Amapá, o que tem para fazer aqui? Eu falo, aí você vai em tal lugar. Inclusive, assim, pelo menos assim, umas 2, 3 vezes por semana eu recebo mensagem de pessoa no WhatsApp, Rusty, me dá uma dica de um lugar tal, não sei o quê. E aí eu vou te contar uma novidade, acho que deve ser a primeira pessoa que eu estou contando sobre isso. Estou preparando um guia do que eu vi de melhor nos últimos 10 anos nessas viagens aí pelo Brasil, de tudo, de restaurante, de loja, de mercado, do que fazer pelo Brasil, porque agora vai ficar mais fácil, né? O pessoal fala, Rusty, tô precisando de uma dica. Tá lá no meu guia, compra ele lá, baixa ele. Exato, Rusty, até você estava falando, né? Porque antigamente as pessoas se baseavam muito em guia 4 rodas e tudo mais, né? Mas muitos fecharam, né, Rusty? Ficou ultrapassado assim, porque com a modernidade e tudo mais também, né? Então é legal ter um digital, alguma coisa assim. Então vai ser bem bacana, né? Pois é, eu não sei se você acompanhava de perto o Guia 4 Rodas. Eu era um apaixonado pelo Guia 4 Rodas. Sempre que saía a edição anual, né? Assim como acontece com o Michelin na Europa, em outros países, quem será que ganhou a estrela no Guia 4 Rodas, quem perdeu, quem subiu, quem desceu. Então eu adorava isso. E além disso, tinha dicas muito boas ali, né, em relação às atrações, em relação a coisas para fazer. Então, eu adorava o Guia 4 Rodas. Eu acho que nós ficamos órfãos aí de ter uma referência em relação a turismo gastronômico no Brasil, onde ir, o que fazer, com o término do Guia 4 Rodas em 2015. Porque eu confesso para você que eu não sinto que sei lá, esses aplicativos que tem por aí, um TripAdvisor, até mesmo aí um Booking, são pessoas que são especialistas no jornalismo gastronômico, né? Inclusive os próprios restaurantes que acabam incentivando os clientes a darem notas boas através ou até mesmo fazer ali uma resenha, alguma coisa ali, em desconto de uma sobremesa, ou na conta, ou sei lá, alguma coisa por aí. E como eu sou uma pessoa que eu não fico muito em cima do muro, né, Gabriel? Eu sempre, Sim. quando as pessoas me perguntam tal lugar você gosta, não gosta, recomenda, não recomenda, eu até essa semana, para fazer o meu CBN Sabores daqui de Belo Horizonte, o CBN Sabores BH, que além do nacional com Sardenberg na sexta-feira, eu faço local aqui na segunda e na quarta, mas tratando de assuntos nacionais, nesta semana eu tratei disso. Qual é a referência que a gente tem hoje em dia? E eu entrei lá, como curiosidade, no TripAdvisor de várias cidades
E eu não me conformo, porque no primeiro lugar de todos os lugares, todas as cidades do Brasil, está o mesmo lugar, que é o Exato. coco bambu, Sim. sabe? É o coco bambu em tudo quanto é lugar. Mas é claro, né? Dá um privilégiozinho aí, então. Não, e até você estava falando, acho que de BH também, tem um restaurante que você super gosta, ele tá em 30º, tem umas coisas assim. Exatamente. Ô, Rust, mas só uma coisa, né? Como que foi aí do curso de cinema para ir para gastronomia, né? Conta um pouco aí o início da sua jornada. Pois é, Gabriel, exatamente, né? Eu fui para Minneapolis, né, nos Estados Unidos, eu formei lá. Isso aí foi no final dos anos 90, e eu fui para fazer um curso que eles chamavam de filmmaking, né, que é o curso mais específico de cinema, que você pega os diferentes, você aprende sobre os diferentes aspectos, sobre fotografia, sobre direção, sobre atuação, sobre aquele geral que seria o papel ali tanto do diretor quanto do produtor de cinema. E uma das aulas que era obrigatórias, né, era a aula de roteiro de cinema, de screenwriting, né? E eu tive um professor que chamava, que eu lembro até hoje o nome dele, o Rafid Bouassida, que era um professor da Tunísia, e a gente acabou ficando muito amigo. Eu acho que talvez por nós dois sermos estrangeiros, lá em Minneapolis, a gente gostava muito de comer bem, e fiquei muito próximo dele, ele até vira e mexe, a gente saía para jantar, esse tipo de coisa, e eu acabei me apaixonando pelo roteiro de cinema, na verdade, o estudo da dramaturgia, que é como contar uma história bem contada. O famoso storytelling, né? Exatamente, o storytelling, né? Exatamente o estudo da dramaturgia, que eu acho que o Brasil sempre foi muito fraco, nós brasileiros, principalmente a nossa educação vinda da televisão, das novelas mesmo, eu acho que é muito ruim o roteiro. E na hora que eu comecei a entender o que era o roteiro, o poder do roteiro, me apaixonei, fiquei mais tempo lá em Minneapolis para vir formado também em roteiro. E o que eu percebi, Gabriel, foi o seguinte: o meio que a gente conta a história não importa. O que importa é a gente levar essa história para o maior número de pessoas possíveis e contar histórias fascinantes. Então eu lembro que quando eu voltei para o Brasil, depois que eu me formei, eu fui até mesmo, trabalhei em alguma coisa de cinema, mas eu percebi que o que eu gostava mesmo era de contar histórias. Se essas histórias vão ser através de livros, através do rádio, através do meu canal no YouTube, através de entrevistas como essas aqui, levar o trabalho de pessoas que tem pelo Brasil, então existe uma certa semelhança com o que eu faço, mais eu diria com o screenwriting, com o storytelling, lá com o estudo de dramaturgia, do que propriamente o cinema, né? Mas é claro que eu tenho uma noção aí de fotografia, eu tenho um livro de fotos, não sei se você sabe disso, um livro que eu fiz, Eu vi. chama Meu Brasil Brasileiro, um livro que eu tenho um orgulho tremendo, que basicamente é o seguinte: quando eu percebi, né, que eu conheci o Brasil inteiro, eu tenho, fotografando, porque eu fotografei para os livros que eu fiz, eu tenho hoje 11 livros editados, né? Eu falei, eu quero fazer um livro que comemore o Brasil, que celebre o nosso país através de imagens, que desperte nas pessoas a vontade de conhecer o próprio país. Quantas pessoas conhecem tão bem a Europa, os Estados Unidos, e não conhecem o Brasil? Então, eu publiquei um livro com fotos de todos os 26 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, um livro daqueles exatamente para que não ficasse na estante, para que fosse um chamado coffee table book, que os americanos têm, que é aquele livro que fica em decoração em cima da mesinha da sala. Então, esse foi o objetivo do livro, para que ficasse ali, para que outras pessoas que chegassem na sua casa vissem aquele livro e despertassem interesse em conhecer o próprio país. Que demais. Rust, vou te falar que eu tenho diversos hobbies, mas a fotografia é uma delas também, viu? Nossa, eu sou fascinado também por foto de natureza, assim, de viagens. E sabe uma curiosidade sobre restaurante? É. Muita gente pergunta para mim, Rush, você vai embora de algum restaurante assim, sem nem entrar? O que te incomoda num restaurante? Sabe uma das coisas que mais me incomoda, Gabriel? Luz, iluminação, sabe? Entrar num restaurante, para mim, que tenha luz branca, aquela luz fluorescente em cima, uma iluminação completamente inadequada para fazer uma refeição, quando eu penso num restaurante, eu penso em aconchego, eu penso numa coisa que te abraça. Esse tipo de luz
direta, forte, me expulsa de restaurantes. Olha. Então eu não gosto de entrar em restaurante, casas, qualquer lugar que tem luz fluorescente. Essa é uma das minhas manias aí. Inclusive o meu amigo lá, o Teco Medina da CBN, ele conhece as minhas manias, né? A gente já viajou junto. Sim. E ele sabe das minhas loucuras. Eu costumo levar para as viagens mais para o interior, não para viagem capital, hotel legal, mas quando eu vou para as quebradas aí no interior, eu levo uma caixinha de lâmpadas. Porque Olha. Se eu chegar no hotel e tiver luz fluorescente, na mesma hora eu consigo trocar a luz para uma luz mais aconchegante, viu, Gabriel? Que barato, Lu. Fotografia, vem do meu curso lá de fotografia. Opa, Lu, que é incrível, né? E verdade, né? Às vezes o restaurante tem tudo, né? Às vezes tem uma comida boa, mas às vezes é um detalhe, né? Assim que quebra o restaurante, né? Ou é uma música nada a ver, ou é uma iluminação, uma decoração. Mas às vezes a comida é boa, mas você vê, por certas coisas, né? Já cria um certo repúdio, né? São muitas coisas, né? Eu acho assim que quando a gente vai num restaurante quando a gente sai de um restaurante, basicamente a pergunta que a gente faz, né, Gabriel, é se volto ou não volto, recomendo ou não recomendo. É muito simples, Sim. sabe? Isso entra, aquela experiência que a gente teve ali. É lógico que quando a gente é crítico de gastronomia, comentarista, a gente tem que dar uma segunda chance, uma terceira chance, mas ainda assim fica alguma coisa no nosso subconsciente da primeira impressão. E eu acho o seguinte, até mesmo a comida, a gente até voltaria num restaurante, mas na hora que a gente pensa em serviço e ambientação, principalmente em serviço, acaba definindo muito o nosso retorno no restaurante. Sabe? Eu vou em vários restaurantes que eu não sou apaixonado pela comida, mas aquele ambiente, aquele serviço acaba me levando de volta. Hospitalidade, né? Isso, exatamente. Ô, Rust, e pô, você tá em Minas, né? E, poxa, pratos mineiros são incríveis, né? E até tava vendo, havia um vídeo seu muito bacana que você tava no Mercadão e tudo mais, e tem lá o fígado com jiló, né? Que é um clássico, né? Exatamente. Eu sempre gosto de conhecer os mercados. Aqui em Belo Horizonte, se a gente pensar num dos pratos símbolos da cidade, é o fígado com jiló, lá do Mercado Central, e um prato assim muito diferente, um prato muito que as pessoas assim torcem um pouco o nariz até provar. Na hora que elas provam, elas adoram, porque casa muito bem. Eles colocam também um pouquinho lá de pernil, de cebola, e aí dá mais coragem para o pessoal de provar. Sim. Agora é interessante, eu inclusive nesse sábado agora, eu faço um passeio por Belo Horizonte para mostrar Belo Horizonte para os próprios belo-horizontinos. Que eu acho que as pessoas não conhecem a própria cidade. Muitas pessoas não conhecem a própria cidade, não fazem turismo na própria cidade. E eu faço isso aqui em Belo Horizonte. E eu fico assim impressionado como que várias pessoas já foram no Mercado Central aqui em Belo Horizonte, mas não conhecem o Mercado Central. Então, entender como é que você faz ali para se locomover, quais são os lugares que você vai para determinada coisa, quem são as pessoas que trabalham ali anos e anos e anos. Então, o meu trabalho é exatamente esse. Por exemplo, eu acho que o mercado de Belo Horizonte, e não é porque eu moro em Belo Horizonte, eu conheço todos os mercados do Brasil. Sempre que eu chego numa capital, eu vou no mercado. O mercado de Belo Horizonte, ele tem um regionalismo que é muito forte. Ele tem um certo caos ali que acaba nos deixando mais encantados pelo próprio mercado. É aquela coisa que eu gosto muito de caminhar, que quando a gente sai por uma cidade sem saber para onde que a gente vai, que é quando a gente descobre alguns lugares interessantes. E eu acho que o mercado de Belo Horizonte tem muito isso. Por exemplo, eu tenho uma certa... como é que se diz? Uma certa picuinha com o mercado da Cantareira em São Paulo, porque é tudo muito organizadinho, sabe? É tudo muito certinho, tem fila, tem senha, tem aquela coisa. Eu acho que o mercado ele precisa de ter um pouquinho mais de caos, precisa ter um pouco mais de confusão, que isso que vai nos encantar com aquele olhar de criança que a gente tem quando a gente chega num lugar e não conhece nada, sabe? Sim, e fica assim um pouco típico, né? Cria aquela coisa mais, senão fica muito robotizado, né? Fica meio, você fala, meio artificial, meio maquiado, né? Assim, nessas viagens pelo Brasil que eu faço, né, levando grupos para vários lugares, uma cidade assim que muitas pessoas estranham de eu não gostar, por ser uma das cidades mais turísticas no Brasil, é Gramado. Eu acho que Gramado é muito isso, é tudo muito organizadinho, é aquela coisa meio Flórida, meio Disneylândia de ser,
porque é tudo muito pronto. E se você faz uma certa pergunta que a pessoa não esperava, ela fica assim, opa, peraí, eu não sei como é que eu respondo porque eu não fui treinado para responder esse tipo de coisa. Ao morar nos Estados Unidos, eu morei 5 anos fora, 1 no Canadá e 4 nos Estados Unidos, a gente percebia muito isso. É aquela visão muito fechada, muito bitolada, Sim. que não permite essa interação com o lugar, sabe? E eu acho que Gramado tem um pouco disso que me incomoda um pouco, que é bem diferente, por exemplo, da Serra Gaúcha, região ali de Bento Gonçalves, que recebe a gente muito bem, tem um quê para hospitalidade muito bem feito, mas ainda não tem essa coisa tão americanizada, tão ensaiada do que é Gramado. Verdade. Ô, Ruth, e quem tá visitando aí BH e tudo mais, assim, tem algum prato ou um restaurante, alguns aí que você possa dar de dica aqui para quem tá nos escutando? Ô, Gabriel, sem dúvida, tem muita coisa boa aqui em BH. Eu acho a gente sofreu muito durante a pandemia, até mesmo critiquei bastante as decisões aqui da nossa prefeitura, do nosso prefeito, porque tinha hora que podia abrir até às 3, tinha hora que podia abrir até às 8, tinha hora que não podia vender bebida alcoólica, tinha hora que podia vender. A gente via o Brasil inteiro aberto aqui, fechado. Não foi dado nenhum tipo de auxílio. Foi prometido que ia ser feito mesas na calçadas, calçadões, não foi nada disso. Então, e a gente viu, eu acompanhei de perto o desespero dos donos de restaurantes, e muitos deles não conseguiram, fecharam as portas, ou então mudaram até mesmo de cidade. Sim. Eu tenho chefes que eu admiro, que eu adoro, que não estão mais em Belo Horizonte hoje por conta de tudo que aconteceu durante a pandemia. Para citar um aqui, o Jaime Solares, que tinha borracharia, que era ótimo aqui, o Matheus Paratella, que foi para Tiradentes, o Felipe Ramé, que fechou, tinha o restaurante Trindade, depois o Alma acabou fechando, o Vecchio Sonho, do Ivo Faria, que também fechou, o Albon Vivant, o restaurante de comida francesa, fechou, a Favorita. Então, teve vários restaurantes que fecharam. Eu acho que a gente está, nesse momento, após esses 2 anos de pandemia, começando a ver esse retorno de alguns restaurantes abrindo de chefes que a gente não conhecia. Então, eu consigo lembrar nesse último ano, por exemplo, abriu o Cozinha Santo Antônio, da chefe Juliana Duarte, que eu gosto muito, uma casinha, um sobradinho no bairro de Santo Antônio, que oferece ali uma comida brasileira muito gostosa, com o quê de influências europeias. Tem, por exemplo, o Pacato, do Caio Soter, que é, para mim, hoje um dos melhores e mais interessantes restaurantes do Brasil. Tem o Mercado Novo aqui em Belo Horizonte, que é imperdível. O trabalho que está sendo feito lá, eu acho que é o lugar mais interessante no Brasil hoje para se conhecer. Se eu tivesse que indicar um único lugar no nosso país. E a gente tem aqui também, que a gente sempre come bem nos botecos, tem o Bar do Zezé, tem o Bar do Lopes, tem o Pé de Cana, que é o Bar do Antônio. Eu acho que tem muita coisa boa aqui, sabe? Tem bons restaurantes italianos aqui em Belo Horizonte, a gente tem uma cultura italiana muito forte, então a gente tem aqui a Domênico, tem aqui o Pasta Lab, tem um restaurante italiano, que é um restaurante lindíssimo. Então eu acho que tem muita coisa. A cozinha francesa não é tão forte aqui. Francês tem o Tastevan, que Sim. talvez seja o melhor restaurante de Belo Horizonte hoje, pela consistência, pela regularidade, é muito bom, e um restaurante que eu recomendo, mas não tem tanta... Italiano a gente tem muito. Tem bastante. Eu vi esse episódio, você justamente falando isso sobre o restaurante francês, né? Ô, Rusti, e você estava até comentando, né, das suas viagens, suas expedições, assim, se eu posso chamar assim, né? Mas é o que você falou, né? E recentemente você estava em São Paulo, né? Eu achei incrível, né? Você passou por diversos lugares legais, também fez um trabalho com a Luísa Abram, né, de chocolate lá, que você foi visitá-la, né? Foi incrível, né? Pois é, Gabriel, essas viagens gastronômicas, eu chamo ela de viagens gastronômicas, a gente faz mais ou menos por volta de 12 a 15 viagens por ano, Tá. para diferentes lugares do Brasil. Por quê? Eu fiz esse trabalho de pesquisa gastronômica intenso até 2016, 2017. E aí eu acabei tendo um banco de dados de informação muito grande. E eu acho que isso era muito, como é que se diz, era muito egoísta de eu querer manter isso somente para mim. E foi quando eu comecei a pensar em levar as pessoas para conhecer aquilo que eu tinha visto pelo Brasil. E assim surgiram as viagens gastronômicas, até mesmo por demanda dos meus alunos de culinária que eu tenho aqui também. Hoje a gente faz essas viagens e não é... O legal é que não é simplesmente levar as pessoas para irem em restaurante. Porque isso todo mundo pode fazer.
você pode reservar um restaurante, vai lá, janta, almoça, está resolvido. O legal dessas viagens, além de ir nos restaurantes que eu recomendo, é tudo aquilo que acontece entre uma refeição e outra, porque a gente conhece pessoas que são referências no seu ofício no Brasil. Então, a gente estava, por exemplo, na semana retrasada, a gente estava em São Paulo, conhecemos, como você bem disse aí, a Luísa Abram, que é uma chocolatier que faz um chocolate de origem em parcerias com comunidades, pequenas comunidades da Amazônia, que ela foi para lá para conhecer o cacau e faz isso ali perto da região no bairro de Socorro, perto de Interlagos, em São Paulo. E a gente fica com essa papagaiada, com essa asneira de ficar enaltecendo feito com chocolate belga, e não sei o que, sorvete feito com chocolate belga, petit gâteau com chocolate belga, sendo que nós temos um dos melhores chocolates do mundo, feito aqui no nosso Brasil, com cacau daqui, e a gente fica enaltecendo aquilo que é de fora, com essa achar que é mais chique, que é mais sofisticado, tudo aquilo que vem de fora. Então, quando a gente não perder esse provincianismo, acho que nosso país não vai para frente. Então, meu trabalho é justamente isso, levar as pessoas para esses lugares, para conhecer essas pessoas e acabarem servindo de embaixadores desses produtos e mostrar que o Brasil tem muita gente boa fazendo trabalhos excepcionais. E as viagens são essas. Agora eu vou, daqui 2 semanas, nós vamos para a Serra Gaúcha, tem viagem para Maranhão, tem viagem para Petrópolis e Itaipava, tem viagem para, de novo, São Paulo, a gente sempre faz 2 viagens por ano, tem viagem para Rio de Janeiro, para Portugal, né? Para Portugal. Portugal é uma exceção. Eu costumo fazer, as viagens internacionais acabam sendo muito mais por demanda dos próprios viajantes do que aquelas viagens que eu monto no início do ano e solto o calendário. E as viagens internacionais, inclusive, eu faço uma parceria com uma agência de turismo, eu vou junto acompanhando, eu monto o roteiro, mas a venda é feita por essa agência de turismo que tem parceria com essas agências internacionais. As locais, as nacionais, as viagens nacionais, eu faço tudo. A única coisa que não está inclusa no preço é a passagem aérea, porque tem gente que quer trocar por milhagem, tem gente que quer um dia antes, voltar um dia depois. Então, a única coisa é a passagem aérea. Mas eu que contrato o serviço de translado, os hotéis, os restaurantes, as aulas. Então, eu sou, entre aspas, uma agência de turismo também e presto esse serviço e tem viagem para todos os gostos, para todos os bolsos, para todos os tipos de viagens de um dia e viagens de 5, 6 dias. Tem viagem para Belém, que a gente faz todo ano, é uma viagem que lota, tem viagem para os Lençóis Maranhenses, para conhecer não apenas a beleza dos Lençóis Maranhenses, mas as comunidades ribeirinhas, as casas de farinha e esse tipo de coisa, né, Gabriel? Com certeza. Não, você estava falando de chocolate, eu também gravei, nossa, alguns episódios também com Mestiços Chocolates, com a Mission Chocolates também, e aí você começa a falar, nossa, né? Às vezes a gente vê aquele chocolate daquela marca importada, fica dando valor e não sabe a riqueza de um chocolate que a gente tem aqui no Brasil, né, Rústico? Sem dúvida, né? E além do chocolate, chocolate é um. Se a gente for pensar, a gente tem aí os queijos, os cafés, Exatamente. os vinhos no sul, a gente pensa muito em vinho, a gente vai pensar em vinhos de outros países, sendo que os nossos espumantes aqui do Brasil sempre ganham prêmios, os vinhos do sul ali, até mesmo vinho não muito amadeirado. A gente vê o Jorge Luque na CBN destacando sempre o trabalho que está sendo feito com os vinhos brasileiros. Então, eu acho que quando você vai até o lugar, quando você vai até a vinícola e entende aquilo ali, acompanha aquilo ali, você muda, vira a chavinha na cabeça, sabe? Então, por isso que eu acho que o turismo brasileiro tem que ser feito lá em loco. A gente precisa ir conhecer o nosso país para valorizar o nosso país. Com certeza, você estava falando de queijo, né, Rústia? Você até tem uma viagem de queijos e vinhos, né? Onde você vai visitar lá a queijaria. Gravei também com o Rony e com a Pardinho, né? Ah, que legal. Vamos lá. Exatamente. Essa é a nossa viagem do final de maio, que nós vamos ali para a região de São José do Rio Pardo ali. O Jefferson Rueda, lá da Casa do Porco, e a Janaína são grandes amigos meus, e aí eu já tive a oportunidade de visitar a cidade deles, e eles me levaram até alguns lugares lá. Eu falei, vou montar uma viagem para essa região. E tem muita coisa de vinhos e queijos ali. Tem a Guaspari, que o Jorge Luque toda hora recomenda na CBN. Tem ali a Casa Verrone. Tem, como você falou, o queijo Pardinho, que é um queijo aí extraordinário. Queijos Rony, que faz uma manteiga, uma ricota extraordinária. Tem azeite ali também. Sim. Essas viagens
são viagens muito baseadas na experiência in loco, nessa coisa de conhecer. Se a gente tem as viagens de São Paulo, que tem muitos restaurantes bons e aclamados, além dessas aulas, degustações, a gente tem essas viagens que a gente vai conhecer esses produtores, né, Gabriel? Com certeza. E falando em aulas, né, Rusti, você também faz aulas incríveis, né? Conta pra gente. Pois é, Gabriel, eu tenho aqui, eu tenho um espaço, um mezanino, dentro do supermercado Verde Mar, aqui em Belo Horizonte, que é um supermercado extraordinário. É um supermercado assim que acabou preenchendo aquele espaço que a gente precisava para produtos. Sabe o que é legal do Verde Mar? A gente chega lá, quando a gente está no caixa, eles perguntam para você: tem algum produto que você não encontrou? Faltou alguma coisa? E eles anotam, a caixa anota aquele produto, anota o seu telefone, e eles vão atrás desse produto e te ligam para falar, por exemplo, eu não encontrei fava de baunilha, eu não encontrei folha de mostarda, eu não encontrei taioba. Eles vão lá, anotam e te ligam. Então, eu tenho 8 anos que eu dou aula lá, e as minhas aulas, Gabriel, são muito mais baseadas num tema do que na receita em si. Então, por exemplo, agora eu estou preparando uma aula sobre uma senhora de 94 anos de idade, que eu sou apaixonado pelo trabalho dela, que é a dona Laura e a pousada Alcobaça, que fica em Itaipava, ali perto de Petrópolis. Inclusive, ela teve há pouco tempo até no Pedro Bial, e eu conheço o trabalho dela há anos, e é uma comida brasileira, aquela comida de casa, servida com orgulho num restaurante. E ela tem um livro, então eu vou dar uma aula sobre a trajetória de vida da dona Laura. Então, isso que é legal, a gente conta histórias nas aulas, exatamente com o objetivo. Eu espero que depois dessa aula que eu for dar sobre a dona Laura Pousada Cobaça, que os meus alunos tenham vontade de ir conhecer ela pessoalmente, de deslocar até Itaipava e conhecerem ela. Então, é isso que eu tento transmitir com as minhas aulas, né? Essa coisa de despertar a chama lá, a faísca, para as pessoas conhecerem aquilo em loco, né? Nossa, que legal, Rusti. E visitando aí, né, todos os estados do Brasil, teve algum, assim, que te surpreendeu, assim, não só pela gastronomia, mas também pela beleza, e às vezes é pouco divulgado, né? Eu acho que sem dúvida alguma. Eu acho que eu tive algumas experiências, assim, de vida em relação àquela coisa de expandir o nosso paladar, expandir o nosso horizonte do paladar, que foi uma viagem que eu fiz para o Peru. Aliás, é um país que eu volto constantemente, e outra viagem para Belém. Quando eu estive em Belém pela primeira vez, isso foi em 2006, eu fiquei assim, realmente, mas eu não conheço nada que tem aqui. Eu não conhecia tacacá, eu não conhecia tucupi, eu não conhecia maniçoba, eu não conhecia as frutas nenhuma, aqueles cheiros, os peixes. Então, é tanta coisa, é tanta informação que você recebe, tantos sabores diferentes, e é uma viagem que eu tenho feito todo ano para levar pessoas para lá, para passarem por essa experiência. E tem sido a viagem que eu mais vejo aquela coisa da pessoa se encantar, sabe? De perceber que elas não conheciam nada, sabe? Se permitir a entrar em algo que você é completamente leigo, você não conhece. Então, eu acho que o Pará e Belém tem muito isso. E eu acho que o mercado também, acho que de Belém, né, Ver-o-Peso, acho que é um dos mais icônicos também, né, Rusti? Sem dúvida alguma. Agora, sabe o que é engraçado, Gabriel? Muitas pessoas pensam no mercado, numa coisa fechada. Na verdade, é o entorno tudo daquele mercado de peixes, que é onde que está a parte coberta. Porque, na verdade, é uma grande feira ao ar livre, sabe? É onde, de madrugada, vai ter peixe chegando, vai ter a venda do açaí, tem lá as boieiras que fazem o almoço. Então tem todo um entorno ali que é essa ligação, é como se fosse a chegada de tudo aquilo que vem da Amazônia, que vem das comunidades do entorno. Então isso que é muito legal do Ver-o-Peso, sabe? A gente vê isso acontecendo lá. E sempre que a gente vai nessas viagens, por exemplo, no Ver-o-Peso, a gente tem uma pessoa da terra, já foi o Tiago Castanho, já foi a Daniela Martins, filha do Paulo Martins, já foi o Paulo e a Ica do Santa Chicória, que nos recebem e nos mostram a terra deles e aquilo que eles destacam. Então isso é legal nas viagens que a gente faz também. A gente é recebido pelo pessoal da terra e eles mostram para a gente aquilo ali.
porque é completamente diferente, né? Eles vivem ali, eles usam aqueles ingredientes, né? Com certeza, e até mesmo o que você falou, em São Paulo, nos restaurantes, em todas essas viagens, né? O grande diferencial, né, Ruth, acho que da sua viagem é isso, né? Porque você já tem pessoas específicas, né? Sem falar no contato, né, de quem, ou na gastronomia, ou na viagem como um todo, desse chefe explicar o prato, de onde vem, os ingredientes tão típicos de cada região, né? Que às vezes é o que você falou, ir no restaurante. Todo mundo pode ir, sei lá, você vai lá comer, mas você não vai ter a oportunidade, às vezes, de conhecer aquele chefe, de contar, às vezes, ele contar um pouquinho, né, de uma história dele, né, como começou, esses ingredientes e tudo mais. Sem dúvida, né, Gabriel? E eu acho o seguinte: gastronomia é um contexto. Eu acho o seguinte: o meu trabalho é muito mais um trabalho de a gente colocar uma lupa sobre determinados lugares, sabe? E falando, olha aqui, dá uma olhada nesse trabalho que está sendo feito, porque isso é diferente, isso é uma coisa interessante. Então, eu brinco que é um trabalho fácil, é um trabalho, assim, prazeroso, porque, na verdade, eu funciono como uma espécie de um filtro para mostrar aquelas coisas, esse tipo de caminho aí de pessoas que têm feito essas coisas legais. E até mesmo, um dos trabalhos que eu fiz um roteiro e a pesquisa para um filme chamado Mineiro e o Queijo, que era um documentário feito pelo cineasta Elvésio Raton, e isso já deve ter uns 10 anos, um documentário lindíssimo que eu recomendo para todo mundo assistir. Se eu não me engano, ele está disponível na plataforma Look, L-O-O-K-E, Look, se eu não me engano, está disponível lá, talvez até no Globoplay, e é um documentário que mostra o trabalho dos queijos artesanais em Minas Gerais. E uma das coisas que eu fiz durante essa pesquisa era exatamente isso, prestar atenção naqueles queijeiros que sabem comunicar, que sabem falar bem, que têm uma paixão, fazer esse tipo de filtro. Porque depois o trabalho fica muito mais fácil. Você deixa aquela pessoa contar a própria história e sai fora, meu trabalho já está feito. Então eu me isento daquilo ali, eu tento me apagar na hora que eu levo as pessoas para conhecer esse trabalho, porque elas são a melhor para falar sobre o próprio trabalho, não sou eu, sabe? Então eu deixo elas falando e elas vão encantar essas pessoas da mesma maneira como elas me encantaram. Com certeza. E tem algum país que você ainda não foi e gostaria muito de conhecer? Pela gastronomia ou pela paisagem, assim? Ô, Gabriel, é engraçado porque, assim, eu não sei se foi uma coisa pensada ou não, mas eu acabei primeiro conhecendo o meu próprio país, sabe? E conhecendo bem o Brasil. Depois que eu conheci bem o Brasil, eu comecei a viajar pela América do Sul. Fui para o Uruguai, fui para a Argentina, fui para o Chile, fui para o Peru, até a Guiana eu cheguei a conhecer quando eu tive lá na região norte. Quero muito conhecer a Colômbia, quero muito conhecer o Equador. Depois eu fui para aqueles países que falam a nossa língua, ou próximo, né? Fui para Portugal e para Espanha. Agora eu acho que eu estou preparado para ir, que eu não conheço ainda, a Itália e a França, que são dois países que eu gostaria muito de conhecer, sabe, pela história que tem com a gastronomia. Então eu acho que está sendo, o caminho está sendo ter sido mais ou menos primeiro aquilo que é nosso lugar, conhecer muito bem Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, América do Sul, depois ir ampliando. E depois a Ásia também, né? Nossa, é incrível, né? Ah, não, sem dúvida. Eu acho que o Japão é um país que eu gostaria muito de conhecer, principalmente o Sudeste Asiático, né? Sim. A região ali de Tailândia, que é uma cozinha que eu adoro, de Vietnã, Camboja, uma região que eu gostaria muito de conhecer, mas eu acho que isso ainda vai demorar um pouquinho. Acho que talvez internacionalmente as próximas aí, talvez no ano que vem, no próximo ano, França e Itália, que eu acho. Eu gosto muito de comunicar, né, Gabriel? Sim. Então eu acho que eu tenho uma certa coisa assim por não falar italiano nem francês, eu fico com aquela coisa, aquele friozinho na barriga de como é que eu vou falar com o pessoal lá, não sei o quê. E aí talvez eu esteja aí ensaiando para começar a fazer uma aula de italiano, de francês antes de ir para lá. Com certeza. E seu prato predileto, hein, Rust? O pessoal deve estar perguntando aqui, né? Nossa, Rust viaja aí pra caramba, conhece muita coisa, mas tem algum prato, algum tipo de gastronomia aí que é seu predileto? Eu amo. Eu sempre falo que é pizza. Eu adoro pizza. Eu fui pizzaiolo. Eu amo, mas assim, pizza costuma ser algo muito mal feito e muito negligenciado, sabe? Aqui em Belo Horizonte, eu devo conhecer 3, 4 lugares no máximo que fazem uma pizza boa. É a mesma coisa quando a gente vai para outros lugares. Se a gente vai para
São Paulo não, porque eu acho que São Paulo é um pouco maior, já tem uma tradição ali, tem uma influência maior. Mas se a gente vai para o Rio de Janeiro, para Porto Alegre, a gente vai encontrar 1, 2 pizzarias boas, mais ou menos por aí. E eu acho que a complexidade de uma boa pizza, sabe, eu acho extraordinária. Eu acho que a história, eu realmente me encanto pela pizza, e não apenas por isso, eu acho que tem um quê emocional muito, porque quando eu era criança, eu ia muito para pizzaria quando a gente saía em família, então isso ficou dentro de mim. Agora, além de pizza, eu adoro, por exemplo, sou apaixonado com feijoada, é algo assim que eu amo comer uma boa feijoada. Adoro, por exemplo, um espaguete ao vongole, é um prato que eu adoro. Um arroz de pato também, um bacalhau alagareiro. Então tem assim aqueles pratos assim que eu sou apaixonado. Eu tenho gostado muito de arrozes. Arrozes que eu digo assim, aqueles arrozes que não risoto, mas que são arrozes mais caldosos. Estilo, por exemplo, os arrozes que em São Paulo o Marcelo Correia Basso faz. O arroz de pato lá do Pitaia, o arroz de suã com vieira que ele serve no Vista. A Tássia tinha, inclusive, uma casa só de arrozes, a Tássia Magalhães. Sim, o riso. Exatamente. Então faz realmente arrozes extraordinários. A galinhada lá do Dona Onça, da Janaína Rueda, é uma delícia também. Então, esses arrozes mais caldosos, mais molhados, mas feito não de uma maneira de risoto, feito de uma maneira nossa brasileira. O arroz de costelinha, o arroz de polvo português, esse tipo de prato, realmente eu tenho adorado esses pratos. Nossa, e doce, hein? Você é chegado no doce, Rusti? Ô, Gabriel, é o seguinte, toda refeição minha, eu termino com doce, toda. Mas o seguinte, eu dou 2 garfadas, 2, 3 garfadas e para mim deu, sabe? É aquilo ali. Então, a minha namorada aqui, a Sim. Bela, ela brinca que quando eu compro um doce ele dura uma semana, que na casa dela duraria um dia. E ela chega aqui, de vez em quando aqui em casa, aqui, e fala, mas até hoje. Não, mas eu tô curtindo ele, eu tô 1, 2 garfadas por dia. Porque realmente é muito mais para fechar aquilo ali do que aquela coisa que eu vou comer. Agora, eu adoro doçarias, eu adoro confeitarias. Sempre nas minhas viagens eu coloco alguma coisa para a gente conhecer. Aí em São Paulo tem um trabalho extraordinário que está sendo feito pelo Pedro Frade, que é um grande amigo meu, um confeiteiro de mão cheia. Aqui em Belo Horizonte tem, por exemplo, o trabalho que é feito aqui pela Mole Antonelliana, pela Doces de Portugal. Tem um lugar que eu adoro aqui em Belo Horizonte também, que abriu há pouco tempo, chama La Roche, de uma confeitaria francesa, tem a Lídice Pérez. Então tem muita coisa que eu gosto de frequentar. Agora, realmente, eu como pouquinho. E, felizmente, eu acho que o brasileiro está dando uma diminuída no açúcar, sabe? Exato. Até eu gravei recentemente um episódio. Meu último episódio foi de doce, assim, foi com o Lucas Corazza, né? E eu perguntei para ele, assim, ele também, poxa, né? Ele adora as receitas dele. Nossa, tem uma banoffee lá de sorvete e tal. E ele perguntou para mim, né? Eu falei, nossa, qual que é o seu doce? Eu também, nossa, minha mãe sempre fez muito doce, sempre eu sou viciado em doce, uma bomba de chocolate e tudo mais. Mas recentemente eu tô viciado assim em choucream. Não sei se você já comeu esse tipo de doce. Eu tô doido para provar. O que você tem para recomendar? Agora eu que vou te perguntar, o que você tem para recomendar em São Paulo? Poxa, choucream, assim, tem o da Viviane Wakuda, do César Yukio. Nossa, esses doces são incríveis, né? O choucream é um doce, assim, fantástico. É como se fosse uma massa choux, né? E ele pode ser recheado com creme, pode ser recheado, né? A Viviane faz um com matcha também. Nossa, ou pode ser com pistache. Nossa, esse doce é sensacional. Ó, próxima ida minha em São Paulo, que deve ser muito em breve. Vou conhecer, vou pegar com você essas dicas aí. Com certeza. Porque, sabe onde que eu provei pela primeira vez? No mercado municipal de Sevilha, na Espanha. Na Espanha? Olha. Isso, eles tinham lá uma diversidade incrível. Isso deve ter uns 3, 4 anos, antes de chegar aqui no Brasil, de ter virado essa febre que virou ali em 2020, mais ou menos por aí. E aí, depois que eu provei em Sevilha, eu não provei mais nenhuma vez aqui. Então, eu tenho que... É algo que eu vi algumas coisas, mas não fui lá provar. Tem que ir lá conferir. Você tem que provar, é um doce incrível. Ô, Rusti, e para quem está nos escutando aqui, né, já ficou babando aí com a nossa conversa, de todas essas dicas, né? Como que as pessoas fazem, Rusti, para
para fazer uma viagem contigo, até mesmo essas aulas, essas receitas? Ô, Gabriel, isso é um prazer se os nossos ouvintes aí quiserem me conhecer pessoalmente, né? Tem muita gente que só conhece a minha voz por conta da CBN, né? Então é o seguinte, eu tenho, não sei se você sabe, eu tenho um aplicativo, é gratuito esse aplicativo, as pessoas podem baixá-lo, é só digitar meu nome, Rusty, Rusty, Marceline, com 2 L's e N-I, digita lá na App Store, no Google Play, meu nome, baixa o aplicativo, lá tem todas as informações das viagens, tem as reservas que podem ser feitas através de lá, tem as apostilas das minhas aulas também, tem o link para o meu canal no YouTube, onde tem vários vídeos que eu fiz aí pelo Brasil, ou então elas podem entrar no meu site, que é o rustmarceline.com.br, clicar na aba Viagens e está lá todo o calendário de viagens de 2022. Então, todas lá. Você clica, vê o roteiro, já vê, tem todas as informações lá, tem os preços, tem as condições das viagens, está tudo lá. Ou então, procurando aí no meu Instagram, no meu perfil, qualquer coisa, só me mandar uma mensagem, um direct aí que eu respondo todo mundo. E as aulas, em relação às aulas, para quem quiser provar a minha comida, saber se eu sei mesmo cozinhar ou não, que é uma tremenda responsabilidade, aí tem que vir aqui para Belo Horizonte. É algo somente para os belo-horizontinos, que eu dou aula, como eu disse, aqui no Supermercado Verde Mar. São 5 aulas por mês, geralmente no finalzinho e no início de cada mês um tema diferente, um jantar diferente, mas aí tem que vir aqui para Belo Horizonte. As reservas podem ser feitas lá pelo meu Instagram também, só clicar lá na aba do perfil, que a reserva pode ser feita lá no meu Instagram também. Que legal. E faço convite para as pessoas te acompanharem também, né, Rusty, na CBN, no podcast também da CBN, né? Exatamente, né? A CBN, eu não sei se você sabe, Gabriel, eu tô lá na CBN, acho que vai fazer 12 anos, se eu não me engano, 11, 12 anos. Que bacana. Comecei local aqui, já tô no Nacional lá junto com o Sardenberg e com a Cássia já há 6 ou 7 anos, se eu não me engano, e sempre falando um pouquinho do nosso país, dando dicas, falando de assuntos aí que me fascinam pela gastronomia, indicando desde restaurantes a livros, a séries, a tudo aquilo que tem a ver com o universo da gastronomia, sempre o local segunda e quarta, às 11h20, e o nacional na sexta-feira, à 1h da tarde. E todas também estão aí em todas as mídias de áudio aí, como Spotify, Deezer e muito mais. É só entrar lá e digitar CBN Sabores para vocês ouvirem o podcast lá da CBN. Que legal, Rusty. Queria te agradecer, viu? Obrigado aí, por contar um pouquinho aí sobre essa trajetória, seus projetos aí incríveis, né? Faço o convite aí para todos que queiram fazer essas viagens e tudo mais, conhecerem mais aí o seu trabalho, viu? Mas muito obrigado, viu? Ô, Gabriel, o prazer foi todo meu. Eu que te agradeço pelo convite. Foi um papo muito legal. Conte comigo sempre que precisar. E quando eu for para São Paulo aí, vou pegar essas dicas suas aí do Chu, viu? Com certeza. Então, que coisa boa. Brigadão, um abraço para você e até a próxima. Valeu, Rusty. Obrigado. Ô, Gabriel, obrigado mesmo, viu? Abração. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.